Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, para hoje aprendermos, conhecermos a vida de mais um santo da nossa igreja. Hoje celebramos o grande evangelista São Marcos. Marcos, ou João Marcos, judeu de origem da tribo de Levi, é venerado na igreja não só como santo, mas também benemérito evangelista, isto é, escritor do Evangelho. Pertencia a uma das primeiras famílias cristãs de Jerusalém. Sua família era centro de reuniões dos apóstolos e dos cristãos primitivos. De fato, diziam os Atos Apóstolos, Pedro, saído da prisão pela intervenção do anjo, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam aí reunidas em oração pela libertação de Pedro. Inspirados em antiga tradição, muitos comentaristas pensam que esta casa de Maria foi o lugar onde Cristo celebrou a última ceia e onde depois os apóstolos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Naquele tempo, João Marcos era pouco mais do que uma criança. Mas no ano de 44, quando Barnabé, primo de Marcos, subiu a Jerusalém com São Paulo para falar com os apóstolos, Marcos decidiu acompanhá-los para a primeira viagem apostólica. Viajou com eles para Chipre, onde se deu a conversão do procônsul Paulo, junto com muitos outros. No entanto, Marcos não conseguia, pela idade juvenil, acompanhar o ritmo das fadigas apostólicas de São Paulo. Teve um momento de debilidade e, certa altura, por medo ou por saudade, voltou para Jerusalém. Por isso, ao se organizar mais tarde a segunda viagem missionária de São Paulo e Barnabé, sua presença foi causa de separação de Barnabé e Paulo. Mais tarde, Marcos, conforme a tradição, acompanhou São Pedro a Roma, que em sua primeira carta o chama com carinho de meu filho. Toda a tradição cristã, desde o século I, considera ao todo o segundo evangelho que leva seu nome e o escreveu segundo as pregações de São Pedro. Em Roma, teve também a serviço de São Paulo durante a primeira prisão e dele faz menção em suas cartas. Durante a segunda prisão em Roma, escrevendo ao discípulo Timóteo, São Paulo lhe recomenda que venha quanto antes a Roma, que ele traga Marcos, porque ele é muito útil ao apostolado. Esta é a última notícia que temos dele nas Sagradas Escrituras. A tradição nos diz que, depois da morte dos apóstolos Pedro e Paulo, São Marcos viajou para Chipre e, em seguida, para Alexandria, no Egito, sendo considerado o fundador daquela igreja, onde mais tarde morreu mártir. No ano de 815, as relíquias do seu corpo foram transportadas para Veneza, onde estão sendo veneradas. O leão é símbolo desse evangelista que inicia seu evangelho apresentando o profeta São João com essas palavras: Vós, aquele que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Somos imensamente gratos a São Marcos pelo evangelho que nos transmitiu. Pela extensão, é o mais curto, mas é permeado de uma unção toda especial. Com certeza ele conheceu Cristo, embora, por ser muito jovem, não fosse discípulo do Senhor. Conheceu os lugares onde Cristo passou, conviveu com os apóstolos. Sob esse aspecto humano, seu evangelho tem toda a credibilidade. Possamos também nós, seu ardente apelo, fazei penitência, convertei-vos e crede no evangelho. São Marcos, rogai por nós.
Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.